Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo. Para a gente tentar contextualizar, essa passagem de Mateus e Marcos, vamos tentar entender o seguinte. Vamos imaginar, há 2000 anos atrás, um jovem rabino, que desde muito cedo apresentou habilidades incomuns, que na época, e até pouco tempo atrás, a gente não conseguiria explicar como é que esse jovem rabino, nosso mestre, como é que ele agia, como é que funcionava, Nós sabemos que no início da vida pública de Jesus, ele optou por se mostrar, como um espírito preocupado com o próximo. Então ele procurava atender as pessoas nas dores, nas dificuldades, nos problemas de saúde que aquelas pessoas possuíam. Deserdados pelo Estado, deserdados pela casta política e econômica de Jerusalém, dos judeus. Jesus, ele ficava junto com o povo. E ali ele procurava atender as pessoas, E ele inicialmente começou a ser conhecido pelos supostos milagres que ele fazia. Eu falo supostos porque hoje, de acordo com a doutrina espírita, a gente sabe que todas aquelas ações do mestre, hoje elas são explicadas através da mediunidade. Então Jesus curava cegos, curava com toda certeza. Fazia paralíticos andar, multiplicava pães e peixes, chegou até a determinar que a tempestade parasse. E hoje nós sabemos que tudo isso era por conta da sua absurda mediunidade, porque a gente sabe que em todos esses fenômenos os espíritos estão envolvidos. E Jesus chamava a atenção, porque aquelas pessoas ficavam absolutamente encantadas com essas ações do mestre, e não tinham explicação para isso. Então Jesus chamava muita atenção e reunia as pessoas no seu entorno. Mas Jesus, ele fazia os milagres, ou o exercício da mediunidade, mas também aproveitava essa oportunidade, ele não só chamava atenção, mas aproveitava a oportunidade de trazer uma nova doutrina, que ele chamava de Boa Nova. E que ele dizia o seguinte: olha, eu não vim destruir aquilo que os profetas e Moisés trouxeram. Não vim. Mas eu vim explicar e complementar a obra deles. E é exatamente isso que Jesus trazia em termos doutrinários, Ele explicava certas posições que não estavam muito claras, ou que não estavam perfeitamente colocadas, e ele também trazia novas ideias, novas noções, Mas ele apenas não fazia os milagres, como também não trazia só uma doutrina, como Jesus vivenciava aquilo que pregava. E isso é muito difícil, Porque uma coisa é estar aqui, lendo, estudando e passando, e outra coisa é colocar em prática. Então Jesus, ele foi o maior médium que a humanidade conheceu, ele foi o maior doutrinador que a humanidade conheceu, e vivenciou tudo aquilo que ele pregou. E isso trazia um incômodo para os políticos e religiosos da época, porque assim como hoje, naquela época, religião e política eram as faces da mesma moeda, Misturava-se política com religião. Então, assim, o que acabou acontecendo é que as pessoas que detinham o poder político, econômico e religioso começaram a ver em Jesus uma ameaça. Porque olha só, para dar alguns exemplos, estava na lei judaica que nós deveríamos lavar as mãos antes de comer. É uma regra sanitária. Mas Moisés, ele levou essa regra sanitária para uma questão religiosa. O povo ignorante, não ia compreender. Então Moisés colocou o seguinte: se você não lavar as mãos antes de comer, você vai se tornar um espírito impuro. Então os judeus, eles lavavam as
mãos antes das refeições, não por uma questão de limpeza, porque senão, ou limpeza física, porque eles acreditavam que iam se tornar espíritos impuros. E certa vez Jesus com seus discípulos, almoçando com outras pessoas, fazendo uma refeição, e os discípulos não lavaram as mãos. Aí os doutores da lei falaram: olha, Rabi, eles não lavaram as mãos, como é que o senhor explica isso? Isso aí, eles vão se tornar pessoas impuras. Aí Jesus aproveitava e falava: não é o que a gente põe na boca que nos torna impuros, é o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca, na verdade, sai do nosso coração. Então Jesus, ele foi, colocando essas questões, e conforme ele ia colocando essas questões, ele ia trazendo para si a ira, a revolta, a desconfiança desses políticos e religiosos. E nesse contexto, eu vou ler para vocês essa passagem que é o objeto da nossa conversa dessa noite. Está em Mateus. Diz assim: Jesus estava no templo de Jerusalém, pregando e discutindo com os doutores da lei. E ele já era conhecido, e os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles já estavam procurando meios de pegar Jesus numa vacilada para que ele sofresse as punições. Então, nessa malícia, aconteceu a seguinte situação. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialistas na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Que a gente costuma falar assim, ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A gente reduz dessa forma. Vamos entender. Jesus estava ali cercado dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, e eles queriam pegar Jesus em contradição. Quando o doutor da lei pergunta ao mestre qual que é a lei mais importante, a gente sabe que todos os mandamentos da lei judaica que se encontram na Torá, e são mais de 600, a gente conhece só 10, mas são mais de 600, todos se encontram no mesmo patamar de importância. Então é blasfêmia para um judeu falar que o mandamento tal é mais importante que o outro mandamento. Quem fala isso comete blasfêmia. Na época de Jesus, a blasfêmia era apenada com apedrejamento, com a morte. Então o doutor da lei faz a pergunta, maliciosamente, para que Jesus falasse um mandamento como o mais importante. Aí ele estaria blasfemando, e aí eles poderiam pegar Jesus e julgá-lo e condená-lo ao apedrejamento. Mas Jesus não. Ele fala: amar teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Na verdade, essa forma de síntese que Jesus colocou já é, de certa forma, já estava dentro da cabeça das pessoas. Olhem só, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, tal, não terás deuses estrangeiros diante de mim. Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Percebeu que esses mandamentos é a relação do homem com Deus? Vamos para o quarto. Honrarás a teu pai, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, nem cobiçarás a casa do teu próximo. Do quarto até o 10º mandamento, refere-se à relação do homem com o seu semelhante. Então o que Jesus fala? Olha, nós podemos sintetizar a lei, os mandamentos em 2. Do 1 ao 3, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Do 4 ao 10º mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus anuncia, os fariseus, os saduceus, se calam, porque eles não têm nenhuma resposta para dar. Então Jesus continua
com a sua pregação. Para nós, o que é importante é nós compreendermos, essas duas passagens de Jesus de acordo com a doutrina espírita. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que a gente ama algo que a gente não conhece? Complicado. Alguém conhece a Deus? Não, né? Imaginou? Alguém fala que conhece? Não, não conhecemos a Deus. Então, como é que nós vamos amar algo que não conhecemos? É uma dificuldade muito grande, né? Nós, ao longo do tempo, procuramos criar meios que a gente acreditava, que seria uma forma de expressar o nosso amor a Deus. A doutrina espírita fala assim, a questão número 1 do livro dos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos respondem: suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Assim que os Espíritos definem Deus. E Kardec fala, não, mas não dá para melhorar essa síntese, não dá para trazer mais elementos nessa forma. E os Espíritos falam, não dá, porque a inteligência de vocês não alcança. É isso que vocês conseguem entender hoje. Suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Aí Kardec fala, mas se a gente não pode pegar uma definição maior, a gente pode estudar Deus sobre os seus poderes, as suas possibilidades, e os Espíritos falam que sim. E aí, os Espíritos começam a numerar, Deus é infinitamente bom, misericordioso, infinitamente justo, e por aí vai. E os Espíritos então começam a descrever aquilo que nós conseguimos compreender em relação a Deus. Mas o fato é que a gente conhecer, a gente não conhece, mas sentimos. E podemos olhar para o universo, para o mundo que a gente vive, para a nossa família, e perceber a presença de Deus. Mas a questão, volto, é como amar a Deus. De que forma nós podemos amar a Deus? Porque essa é a primeira proposta de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. De que forma? Então, ao longo da história, a gente fez algumas tentativas. E faz até hoje, Por exemplo, o suplício, o autoflagelo. Tem pessoas que acreditam que ao cometer um pecado, se praticar um corte, uma dor, um flagelo no próprio corpo, é uma forma de nós nos acertarmos com Deus. Será? Se Deus nos deu o corpo para nós, a luta pela saúde, para a gente ter força para seguir em frente, será que danificar o corpo, flagelar nosso corpo, é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus? Acho que não. Outros acreditam que uma forma de homenagear a Deus, ou amar a Deus, é viver uma vida monástica, Uma vida de orações, uma vida de contemplação, afastado da sociedade. Reconhecemos a necessidade do orar e vigiar, da meditação até, como elo de ligação entre um e outro, mas viver toda uma vida recluso, afastado da sociedade, simplesmente orando. Mas se Deus nos fez pessoas, seres sociais, será que não é para que a gente se desenvolva no contato com outras pessoas? Então, será que essa vida monástica é uma forma de amar a Deus? Não sei. Me parece que não. Outros defendem que amar a Deus é você fazer sacrifícios. Aliás, as religiões no começo, ou até mesmo hoje em dia, com todo o respeito, as religiões que ainda fazem sacrifício, mas, assim, se Deus dá vida, será que Deus vai ficar feliz? É uma demonstração de amor a gente sacrificar um ser humano? Isso é coisa, de um passado muito remoto, ou até mesmo os animais. Será que Deus necessita dessa felicidade? Vê isso numa forma de aprovação? Ou então, nós podemos homenagear a Deus através da construção de templos, de locais suntuosos e tudo mais,
que a gente fale, olha, fiz esta obra em homenagem a Deus. O tempo corrói tudo, né? E a gente vê pelas ruínas de Atenas, de Roma, o tempo é implacável. E Deus, a suprema inteligência, Criador do universo, fazemos um templo de pedra em sua homenagem. Será que este sacrifício é uma demonstração de amor? Pode até ser, né? Não vamos dizer que não. Pode até ser. Mas será que isto é realmente a demonstração de amor que Jesus nos fala? Porque o templo, um dia, o templo vai desgastar. Certa vez Jesus, né, andando com os seus discípulos e passando pelo templo de Jerusalém, que era o segundo templo construído na época de Herodes, dizem que era o templo mais belo que existia naquela época. Com detalhes em ouro, um templo enorme, né, com vários compartimentos. Então, né, junto com os seus discípulos, Pedro fala assim, olha, Senhor, olha o templo, olha esse templo de Salomão, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, que lugar belo, né? Nós construímos isso. Os evangelhos não dizem que Jesus fala com desdém, mas ele fala assim, daqui a algum tempo, não restará pedra sobre pedra. E efetivamente, 70 anos depois, houve uma revolta em Jerusalém e os romanos destruíram o templo. E só ficou uma das laterais de sustentação, que é o famoso Muro das Lamentações. Então vejam, será que esta é a melhor forma de homenagear a Deus, de amar a Deus? Segundo Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala assim, quando perguntada sobre o amor a Deus: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Emmanuel, vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, uma paciência e compreensão à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Então, eles ressaltam a questão do dever. Mas Lázaro, neste capítulo, ele é mais específico. Ele fala assim, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Opa! O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Lázaro, ele coloca o seguinte, que a melhor maneira de nós provarmos o nosso amor a Deus, é nós cumprirmos com as nossas obrigações, sermos pessoas de bem, mas acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, como? Amando ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a melhor forma que nós temos de amar, de provar nosso amor, de amar a Deus, é cumprindo com a nossa obrigação. Sermos pessoas de bem, mas acima de tudo, amando ao próximo como a nós mesmos. Não são templos, não é a vida monástica, não é o flagelo, não é o sacrifício. É amar o próximo como a nós mesmos. Mas o que significa amar ao próximo? Não é uma questão simples. O que a doutrina nos fala? Antes da doutrina, olhe só. Algumas frases a gente conhece e a gente atribui amar ao próximo exatamente dessa forma. Todos vocês já ouviram. Não façais ao próximo o que não desejais receber dele? Essa é uma frase conhecida. Fazer com que quereis que se vos faça? O que não desejais para vós, não façais a outrem? Deixai passar aquele que fez aos outros o que deseja para si? O que não quiserdes para vós,
não desejeis para o próximo. Isso é amar a Deus? O que eu disse para vocês, o que eu li aqui, a primeira é uma frase dos gregos, a segunda dos persas, a terceira dos chineses, a quarta dos egípcios e a quinta dos próprios hebreus. Já era um conhecimento que existia na antiguidade. Na verdade, é a pena de talhão para o lado do bem. A pena de talhão diz, olho por olho, dente por dente. O mal que você faz para mim, eu vou fazer para você. O lado bom. O bem que você fizer para mim, eu vou fazer para você. Ou então, o bem que eu fizer para você, eu quero que você faça para mim. Isso a gente chama de retribuição, né? Mas será que é isso que Jesus pregava no seu tempo? Não, não era. Isso não é o amor ensinado por Jesus. É o amor melhorado, considerando a época dos antigos. Mas não é o amor pregado por Jesus. O amor que Jesus pregou é o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo significa que todo o bem que eu desejar para mim, farei pelo próximo, sem nada esperar a título de retribuição. E ainda que este próximo não me queira bem, ou até mesmo me faça mal. Esse é o amor que Jesus pregou. Então Jesus colocou o sarrafo um pouquinho mais acima, né? Enquanto que na época de Jesus, o que pregava é: o bem que você fizer para mim é o bem que eu vou fazer para você. Jesus fala: não, eu vou melhorar esse conceito. Amar ao próximo é: o bem que eu desejo para mim é o bem que eu farei por você, independente da sua posição, se você vai me retribuir ou não. Até mesmo se você for o meu adversário. Este é o significado do amar ao próximo. Mas aí, a gente pode dizer o seguinte, né? Isso é para Jesus. Eu vou amar uma pessoa, fazer o bem para ela, o que eu acho que deveria ser para mim, eu vou fazer para ela, mas ela pode ser ingrata comigo. Ou ainda, eu vou fazer o bem para a pessoa e a pessoa é minha adversária. Então muitos, né, quando ouvem a proposta de Jesus, eles saem na defensiva e falam: isso não é para mim. Esta posição é para Jesus, não é para mim. Há uma mensagem muito bonita do Emmanuel dizendo o seguinte, que essa nossa posição, o nosso querido Emmanuel, nosso, né, pertenceu a nossa, né, o espírito que foi, né, o mentor do Chico e, segundo alguns, participou da codificação. Então, nesse capítulo, Emmanuel coloca como um grande obstáculo para o homem o egoísmo. Porque quando nós somos egoístas e nós temos uma parcela de egoísmo, uns mais, uns menos, a gente só consegue ter esse amor para as pessoas que estão muito ao nosso lado, né? Os nossos filhos, maridos, e olhe lá, marido, esposa, nossos filhos, algum colega de trabalho, não sei, né? Uma pessoa que a gente quer muito bem. Então a gente consegue fazer esse sacrifício de amar aquela pessoa, fazer o bem para ela, sem pensar nada em troca. E ainda mais ou menos, né? Ou até mesmo a pessoa briga com a gente, né? Um filho e tal, a gente perdoa, lança o véu de esquecimento, porque o nosso amor é tão grande que a gente não, né, não guarda aquilo, não fica magoado. Ou pelo menos devia ser assim. Então Emmanuel coloca que o egoísmo é o grande entrave, porque a gente não consegue ver o próximo como nosso irmão, como filho de Deus, como criatura de Deus. E aí, como a gente não consegue enxergá-lo dessa forma, então a gente fala: não, esse amor que Jesus ensinou não é para nós. Mas vejam, Jesus é co-criador do nosso planeta. É o responsável, é o que está na direção do nosso planeta. Resolveu reencarnar entre nós há 2000 anos. E olha que foi uma preparação complicada para Jesus reencarnar. Ele veio das regiões celestiais para estar em carne aqui conosco, sendo que ele não tinha nenhuma prova para passar, né? Ele veio simplesmente nos ensinar o caminho da felicidade. E trouxe essa mensagem simplesmente por palavras, achando que nós não teríamos condições de colocá-las em prática.
ou de nós fazermos um esforço de colocá-las em prática? Então, pensar nisso, eu acredito que é, de certa forma, diminuir a missão de Jesus. Porque se ele esteve aqui entre nós, trouxe essa mensagem, exemplificou, para que a gente tivesse as informações e iniciasse esse nosso processo de reforma íntima. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Mudar não é fácil. Olhar para dentro de nós e ver aquilo que está equivocado não é fácil. Se sacrificar pelo próximo não é fácil, mas não é impossível. Talvez sejam pequenas atitudes que a gente pratique no nosso dia a dia, a gente vai exercitando essa lei do amor. E assim, aos poucos, a gente vai construindo essa ideia de que todos nós somos filhos do mesmo Deus. E a gente começa a olhar o ser humano que está à nossa volta de forma diferente. Vejo vocês que se a gente tivesse essa ideia presente em nossas cabeças, com certeza a gente não estaria vivenciando o que a gente está vivenciando hoje, né? Essas guerras terríveis, em nome de religião, em nome de política, né? Pessoas perdendo a vida em uma ação inconsequente, para falar o mínimo. Se nós tivéssemos um pouco desse amor que Jesus nos ensinou, de olhar o próximo e amá-lo, nós não estaríamos passando por essa situação. Mas aqui estamos, né? E devemos fazer esse esforço de não só entender a mensagem de Jesus, mas de colocar em prática. Finalizando, eu quando eu estudo para fazer essa exposição aqui, que o CJK me convida muito bondosamente, antes de fazer o sofrer, não pelo Evangelho, que é maravilhoso, mas por conta de mim mesmo, né? Das minhas deficiências. Eu tenho uma grande amiga que eu sempre bato papo com ela no dia ou na semana anterior, né? E hoje ela me viu lendo o Evangelho e falou: você vai no CJK? Vou. Qual que é o tema? Eu expliquei para ela. Ela ouviu, né? Aí ela contou para mim, depois, batendo papo no ambiente de trabalho, que ela estava numa disputa com a família dela, sobre herança, de um tio que fez muito mal para a mãe dela, que ela tinha uma mágoa e tudo mais, e que ela ia ter uma posição muito dura com ele e tudo mais. Tá bom, eu ouvi, né? Quando a pessoa está assim, às vezes é melhor ouvir. E aí, ela se interessou pelo texto, e eu conversei com ela, um bate-papo como nós estamos fazendo aqui. E ela leu alguns textos do Evangelho, da opinião dela, fala sobre isso, fala sobre aquilo e tal, e a gente foi conversando. Aí, morreu o assunto, né? A gente conversou e tal. Mas eu senti que ela ficou um pouco pensativa. Aí na hora de ir embora, ela falou assim pra mim: boa sorte lá no CJK e tal. E deixa eu te falar uma coisa. A minha opinião é uma entre 6. Talvez eu não vou mudar a situação desse meu tio, né? Mas eu acho que eu pelo menos posso fazer uma prece por ele, né? Aí eu pensei comigo: bendito seja o Evangelho, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. Obrigado.